Já ouviu falar sobre a Guerra das Duas Rosas? Família York, família Lancaster. Você já ouviu falar sobre a guerra que teve os cabeças redondas contra os cavaleiros? Já ouviu falar sobre isso? Curioso, né? Cara, se você quer saber um pouco mais sobre isso, fica para esse vídeo, porque a gente vai falar um pouco sobre as revoluções inglesas. Você é meu convidado e vem comigo. Vamos pro vídeo? Para você que não me conhece, meu nome é Matheus Teixeira e seja bem-vindo ao nosso canal. Cara, o vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre revoluções inglesas. Nós vamos desde as guerras das Duas Rosas até quando a Inglaterra se torna uma monarquia parlamentarista com Guilherme de Orange. Então, cara, fica com a gente. O vídeo de hoje tá top demais e sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Pra gente falar de história da Inglaterra, a gente tem que falar um pouco sobre a Guerra das Duas Rosas antes de tudo. Guerra das Duas Rosas, por que esse nome? Porque a família Lancaster e a família York, as duas elas tinham no brasão de sua família uma rosa. Então, essas duas famílias elas estavam lutando, guerreando na real politicamente pelo trono da Inglaterra. Só que aparece um homem, e esse cara me atrai, ele é muito engraçado porque o nome dele se chama Henrique Tudor. O que ele faz? Ele vai fazer uma aliança, sendo apoiado pelos Lancaster, e acaba vencendo essa guerra política. Quando ele chega no trono, ele faz uma aliança com os York, se casando com Isabel York. Assim ele consegue não só ir ao trono, porque ir ao trono era algo fácil, mas ele... Fácil não, mas simples. Só que ele consegue permanecer no trono. Quando ele permanece no trono, ele dá início à dinastia que nós vamos chamar de Dinastia Tudor, começando com esse Henrique Tudor, que se chamava Henrique VII. Em 1509, no nosso século XVI, um cara chamado Henrique VIII, filho do Henrique VII, filho do Henrique Tudor, ele vai assumir a coroa inglesa. Esse cara, ele é muito interessante, porque ele vai se casar com uma mulher, e essa mulher, ela era filha do rei da Espanha, e eles eram muito católicos, eles eram, como a gente diz aqui no Brasil, católico roxo. E o que acontece? Esses dois, eles vão tentar ter filhos. Só que o Henrique VIII ele sempre quis ter um filho homem, para ter um herdeiro, sabe, pro trono. Só que ele só tinha filha mulher com essa moça, só tinha filha mulher, filha mulher, filha mulher. E aí ele falou pro Papa que ele queria separar. Nossa, eu preciso de divorciar, não dá para ficar com essa moça não, eu só tenho filha mulher com ela. E acontece que ele tenta e o Papa não deixa ele divorciar. Inteligente, Henrique, vamos chamar ele de Rick da Massa. O Rick VIII, ele vai se separar da Igreja Católica, criando uma nova instituição, a Igreja Anglicana. Nisso, ele vai afastar a Igreja Católica da Inglaterra e vai dar propriedade e autoridade para a Igreja Anglicana, se tornando assim o cabeça da Igreja Anglicana e o cabeça da Inglaterra. Ele se torna o chefe da igreja e o chefe do Estado. Isso é muito interessante, foi uma jogada que ele fez para ele poder se divorciar. E deixa eu te falar, Henrique VIII ele não teve filho homens, ele só teve filhas mulheres, mesmo se casando com outras mulheres. É uma curiosidade sobre isso. E quem vai suceder ele? Quem vai suceder é a filha do primeiro casamento, Maria. Maria ela tinha um esposo e ela tinha um filho. E acontece que quando ela começa a governar na Inglaterra, a Maria ela era católica. E ela é conhecida como Maria Sanguinária. Por quê? Porque o filho dela e o marido dela morrem. Essa mulher ela começa a ficar devastada, ela não fica bem. E o que acontece? Por ela não ter um herdeiro e por ela não ter um marido, ela já era católica e agora a Inglaterra era protestante, ela começa a perseguir os protestantes, ela começa a ser sanguinária por causa disso, ela mata muitas pessoas. Acontece que no fim da vida dela, ela nunca gostou de uma mocinha chamada Elizabeth. Ela nunca gostou da Elizabeth. E no seu leito de morte, Elizabeth vai falar com ela: poxa, irmã, não sei por que você sempre teve esse afastamento de mim, você nunca gostou de mim. Isso eu tô romantizando a história, tá, gente? Não é o diálogo assim, mas pra você entender. E aí a Maria ela vai ceder o trono para Elizabeth quando ela morre. E aí Elizabeth vai se tornar a rainha da Inglaterra. E eu quero agora entrar sobre Elizabeth, a maior das maiores. Ela era conhecida como uma gigante, porque Elizabeth I ela fez a Inglaterra prosperar gigante
de forma gigante, de forma gigantesca. Não tem como mensurar como Elizabeth I deu crescimento para a Inglaterra. Para você ter noção, os Estados Unidos da América, na época as 13 colônias, a primeira colônia foi descoberta na época dela. E a colônia se tornou Virgínia. Por que Virgínia? Em homenagem à rainha Elizabeth, que era uma rainha virgem. Por quê? Porque ela nunca teve filhos, ela nunca teve herdeiro. Elizabeth, ela governou muito bem, ela prosperou a Inglaterra, deu um crescimento muito bom, só que ela nunca teve herdeiros. Algumas frases dizem que Elizabeth, ela trabalhou tanto para a Inglaterra que ela não se preocupou em gerar um herdeiro. E por isso, quando ela morre, a gente vai ter o seu primo, Jaime I, se tornando o rei da Inglaterra. Só que Jaime, ele era escocês. E Jaime, ele dá início a uma dinastia chamada Dinastia Stuart. Então vamos agora começar a falar sobre a Dinastia Stuart. Começa a Dinastia Stuart na Inglaterra falando sobre o Jaime I. Jaime I, ele era rei da Escócia. Quando a Elizabeth ela morre, Jaime I vai sucedê-la na Inglaterra, dando início a essa dinastia chamada Dinastia Stuart. Deu para entender isso? Espero que sim. E o porquê que ele é importante? Jaime, ele senta no trono, respira fundo, toma um copinho de chá, uma xícarazinha de chá, porque ele era britânico, não é mesmo? E ele vai evocar o direito divino dos reis. Mateus, o que é isso? Vou te explicar. Direito divino dos reis era o entendimento de que o rei era o único representante de Deus na terra. E por ele ser representante de Deus na terra, o que ele falasse, as atitudes dele, seriam as palavras e as ações de Deus. Conseguiu entender isso? Pensa numa Inglaterra, um país religioso, que ia de encontro sempre à igreja, sempre à religião. Eles tinham esse entendimento. Isso é uma filosofia de Jacques Rousseau, ele que traz esse direito divino dos reis. E Jaime, ele primeira coisa vai fazer, ele vai evocar o direito divino dos reis. Depois, fecha o parlamento. Parlamento inglês, abre um parênteses aqui, ele era muito importante. Porque o parlamento que decidia quando o país ele poderia aumentar os impostos, quando o país poderia declarar guerra. E Jaime I ele vai lá e fecha o parlamento para ele poder ter uma autonomia de liderar o país, para ele poder ser um absoluto, um rei absoluto, concentrado tudo em si. Absolutismo. Tá pegando? O Jaime I ele vai fazer isso e ele vai fazer uma coisa que a gente vai chamar na história de cercamentos. Alguns atribuem não a ele, mas ao seu filho. Só que eu quero atribuir isso a ele. Jaime I ele vai cercar. O que seriam os cercamentos? Ele tirava as pessoas dos campos, migrava para as cidades e botava ovelha nos campos, para gerar lã e para as pessoas trabalharem na cidade com essa lã. Lembra da primeira revolução industrial na Inglaterra? Produção têxtil, produção de tecidos, dessa lã que vinha dos campos. Essa era a jogada. Ele vai fazer os cercamentos, que é isso que eu falei. Ele vai pegar o direito divino dos reis. Mesmo Jaime I, ele sendo puritano, por ele ser escocês, quando ele vai para a Inglaterra, ele não continua sendo puritano. Por quê? Porque a Inglaterra era anglicana. Lembra que eu te disse isso na introdução? A Inglaterra era anglicana. E o rei ele era chefe do Estado e chefe da igreja. Logo, o Jaime I, para ele conseguir ser chefe do Estado e chefe da igreja, ele vai ser anglicano. E o que ele faz na Inglaterra? Ele persegue os puritanos. Olha que louco. Ele persegue os puritanos sendo chefe do Estado inglês. Como é que acaba essa parada de Jaime I? Jaime I ele vai abdicar o trono em favor do seu filho Carlos I. Em 1215 foi assinado um documento por João Sem Terra chamado a Magna Carta. E a Magna Carta dizia que o rei ele só podia ser coroado se o parlamento coroasse. O que acontece? Lembra que o Jaime, nosso mano Jaime da Massa, ele tinha fechado o parlamento, aí ele abdica o trono, seu filho Carlos I, ele tem que abrir o parlamento para ser coroado. Irmão, pensa, cerimônia linda, pá, o parlamento vai lá, coroa Carlos I, show de bola, maneiro, pô, beleza, coroado, coroinha na cabeça, fecha o parlamento. O Carlos I, ele fica conhecido na história como absolutista até a morte. Porque esse cara ele foi ferrenho em ser absolutista. Ele não queria relações com o parlamento. Ele era aquele cara que não dava o braço a torcer. E por que você está falando isso, Matheus? Porque, como já dizem por aí, o mundo dá voltas, não é? E Carlos I ele vai precisar do parlamento em certo momento. O que acontece? Começa a estourar uma revolta na Escócia.
e a Inglaterra tomava posse da Escócia e começa a estourar uma revolta na Escócia. E para declarar guerra você precisa do parlamento. Para você aumentar imposto você precisa do parlamento. Carlos I vai fazer a petição ao parlamento e o parlamento vai negar essa petição dele. O que o parlamento fez de negar a petição de Carlos I foi em 1640. Acontece que em 1642 a gente tem o início da Guerra Civil da Inglaterra. Eu não quero me estender muito para esse vídeo não ficar gigante, mas eu tenho que te falar um pouquinho sobre essa Guerra Civil. Qual eram os lados dessa Guerra Civil? Os cavaleiros, que era a nobreza e o lado de Carlos I, e os cabeças redondas. Ah, Matheus, você tá de brincadeira que o nome de um exército era cabeças redondas? Sim, por causa dessa imagem aqui que eu vou lançar. Aqui ou aqui, não sei. Você tá vendo? Você consegue ver esse soldado? Você vê que a cabecinha dele é redonda? Oh, coisa linda. Por quê? Porque era o corte dos puritanos, eles tinham esse corte de cabelo. Então, eles ficaram conhecidos como exército dos cabeças redondas. Então, eram os cavaleiros, ou seja, aqueles nobres e aqueles que eram favoráveis a Carlos I contra os puritanos e o parlamento. Os puritanos eles estavam sendo liderados, na real, um dos líderes se chamava Oliver Cromwell. Oh, coisa linda, até gastei meu inglês todo aqui. O Oliver, quase não sai. Oliver Cromwell, ele era um puritano, ele era um classe média, ele não era alguém muito rico e ele lidera esse exército. Em 1645 tem a primeira vitória do Cromwell. Meu Deus, eu quase que não. O Oliver Cromwell ele vence o exército dos cavaleiros. E o que acontece? Carlos I ele vai se refugiar, mas ele continua com o absolutismo até o fim. Ele não nega, ele não pede perdão por nada do que ele fez. E em 1649 vão decapitar Carlos I, dando início à República Puritana. Mateus, por que isso é importante? Um carinha chamado Thomas Hobbes, não sei se eu vou botar uma imagem aqui dele ou do livro dele, ele escreve um livro chamado O Leviatã. Você já deve ter ouvido falar sobre esse livro. E nesse livro ele vai falar que ele é filho do medo. Por que ele diz que ele era filho do medo? Porque ele vive nessa época e ele relata um pouco disso. Porque, cara, vamos tentar... Isso está na moda de falar hoje, né? Fazer uma imersão. Vamos tentar fazer uma imersão dessa época. Cara, você se imagina sendo criado entendendo de que o rei ele é o representante de Deus na terra. De que a palavra do rei é a palavra de Deus. Que as atitudes do rei são as atitudes de Deus. E você vê, na sua frente, o rei sendo decapitado. Mano, o que isso gerava para a população era um terror, era um medo. E Oliver Cromwell, ele vai conseguir governar durante alguns anos com algo que a gente vai chamar de República Puritana. O Oliver Cromwell, ele ficou no poder de 1649 até 1658, nessa República Puritana. Vale ressaltar que a República Puritana foi a primeira e única república da Inglaterra. Até hoje a Inglaterra é uma monarquia parlamentarista. O Oliver Cromwell, ele vem com a República Puritana e ele não é rei, porque é república. Então, a gente chama na história de rei sem ser rei. Ele era o Lorde Protetor da Inglaterra, Escócia e Irlanda, vulgo rei. Só que ele não tinha o título, o cargo de rei. E ele ficou de 1648 até 1649 até 1658. Beleza? O que o Cromwell faz de interessante, de importante, que a gente tem que lembrar? Atos de navegação. O que era atos de navegação? O navio, para entrar na Inglaterra com mercadorias ou sair, ele tinha que ser inglês. Isso fazia com que eles não pagassem taxas para outros navios e também para se precisasse entrar na Inglaterra teria que pagar taxa. Isso gerou muito lucro e gerou um avançar para a guarda marítima britânica. Nosso humano Cromwell, ele vai morrer em 1658, como eu falei. E o filho dele vai ficar apenas 6 meses no poder, até que o parlamento ele traz de volta a dinastia Stuart com Carlos II. Não sei se você está percebendo, mas a história da Inglaterra é uma relação de amor e ódio entre o parlamento e os monarcas. O que acontece? Acabei de te falar isso, mas para você lembrar, o parlamento ele vai puxar de volta a dinastia Stuart com o Carlos II. Carlos II, o que ele faz de importante? Ele era filho do Carlos I. Lembra que Carlos I morreu decapitado? Lembra que teve uma guerra entre cavaleiros e cabeças redondas? Lembrou? Alguns foram presos. Então o Carlos II ele vai abrir
abrir fogo, mas ele vai gerar, vai criar um habeas corpus para que aqueles que foram presos junto da revolução, da guerra do seu pai, pudessem ser soltos. Acontece também que Carlos II, no finzinho da sua vida, ele sempre teve uma tendência a ser católico, ele vai se converter ao catolicismo, muito em segredo, mas depois isso é revelado pra gente. E quem vai assumir depois dele é seu irmão, Jaime II. E Jaime II, ele era católico, esse daí já era ferrenho, ele era sumidão. E acontece que o pessoal começou a gerar aflito, cara. A Inglaterra era anglicana, o governante era católico, isso gerou aflito. E aí, cara, o parlamento ele vai convocar Guilherme de Orange, que ele era da Holanda. Ele era genro do James II, perdão. E aí esse cara ele é chamado para Inglaterra para poder assumir o trono. Acontece que o James II já estava no trono. Só que para não gerar guerra, conflito, o James II ele vai fugir da Inglaterra e ele vai se exilar na França, porque também o parlamento já tinha feito um exército para barrar o James II. Então o Guilherme de Orange ele vai sentar no trono. E a gente vai chamar isso do Guilherme de Orange sentar no trono de Revolução Gloriosa, porque não caiu uma gota de sangue, porque não teve guerra. O James II ele foi e fugiu para a França. E o Guilherme de Orange no seu governo ele vai assinar o Bill of Rights, que é a Declaração de Direitos. O que era isso? Era uma declaração em que o monarca ele era submisso ao parlamento e agora o parlamento governava. É igual hoje como a Inglaterra, ela é assim por causa desse Bill of Rights, da Declaração de Direitos, porque Guilherme de Orange assume dizendo que o monarca ele vai ser mais uma figura pública do que o líder estatal. E aí o parlamento vai governar com o primeiro-ministro, sendo na real ele o governante do país, mas o monarca sendo a figura estatista, a figura de Estado, melhor dizendo. E essa é a nossa aula de hoje, cara. Eu espero muito que você tenha gostado. Tô com mais vídeos vindo por aí, temas também interessantes. Eu quero puxar desse tema para falar também um pouco da história dos Estados Unidos, falar da independência das 13 colônias, a Guerra de Secessão, que é muito interessante. E se você gostou do vídeo, não esquece de dar o seu joinha, botar o seu like aqui. Se você gostou do conteúdo do canal, se inscreve no canal, dá essa força e se você puder, compartilha esse vídeo. Valeu, eu sei que não é legal ficar falando isso, é chato pra caramba, mas é muito bom pra você lembrar, pra você me ajudar, que você acaba me ajudando fazendo isso, tá legal? E cara, se você tiver interesse em Primeira Guerra, nossos últimos vídeos foram sobre Primeira Guerra, você vem aqui no canal e você vai curtir demais, beleza? Tamo junto, esse foi o nosso vídeo de hoje, valeu!